aproveitando que a Rafa está num cochilo profundo, e ultimamente ela tem dormido e relaxado mais, e resolvi ligar a câmera e conversar com vocês aqui. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece muito. Eu quero ler tudo e não quero ler nada às vezes. E existem alguns livros que são lançamento. Eu também gosto de ler livros de lançamento. Eu não leio só livros velhos e antigos. E como hoje em dia os livros estão custando muito menos do que R$ 120, o preço de capa, eu gosto então de ter a alternativa de baixar no Kindle, que tem muito mais promoções e oportunidades para você adquirir os livros. E aí eu adquiri um recentemente, que faz um tempo que eu quero ler e que eu iniciei há alguns dias, que chama-se A Lógica do Cisne Negro. Ele é um livro diferente, é um livro de não ficção, mas eu acredito que ele seja muito valioso porque eu vejo aqui na internet, eu sou uma consumidora muito de YouTube, diferentes áreas recomendando este livro. Então já vi profissionais da psicologia, do marketing digital, ou mesmo aqui do nicho de literatura, né, do BookTube, recomendando esse livro. E aí eu fiquei muito curiosa. E aí resolvi então comprar o livro em e-book. Esse livro do Taleb, que é A Lógica do Cisne Negro, na verdade, pelo que eu entendi, ele é voltado mais para finanças, né? Não cheguei nessa questão das finanças ainda. Mas eu agora estou no comecinho dele e ele conta a história dele, né? Da vida dele lá no Líbano, na época em que houve 17 anos de conflito, e que nesses 17 anos de conflito, o povo que vivia ali no Líbano, que era uma região de muita paz entre cristãos e muçulmanos, entrou em guerra, em conflitos, né? Nessa guerra entre esses dois povos que sempre vivenciaram muita cultura, muita troca comercial em paz. E ali ele diz o seguinte, que as pessoas que viviam ali, que são os seus parentes e amigos próximos, eles não acreditavam exatamente na guerra, pelo que eu entendi, é o pouco que eu absorvi ali. Eles acreditavam que existia aquele conflito, mas eles não vivenciavam aquilo em si, eles não conseguiam ali enxergar as pessoas morrendo. Eles viviam as vidas normais deles e achavam que aquilo tudo ia passar de um dia para outro, vivenciando somente o que já havia acontecido no passado, naquela questão de prosperidade, de festas. Então, quem estava ali dentro do conflito não acreditava que aquela situação estava realmente acontecendo. Todos aqueles povos ali, os parentes do Taleb e amigos, acreditavam que era só uma situação, assim, digamos, cotidiana. A guerra era ali cotidiana e nisso durou 17 anos. Por que eu abri o meu vídeo falando sobre esse livro do Taleb, né? Bom, muitas vezes eu acredito até que o ser humano no geral, né? Nós vivenciamos muito o passado, né? E esse passado é um passado que foi bom para a maior parte das pessoas dentro da sua vida, e a gente às vezes não consegue sair desse ciclo de vivências do passado e vivenciar realmente o momento presente, né? Isso acontece comigo, pode acontecer com vocês também. E exatamente quando a gente fala dessa questão do passado, né, de vivenciar ali as coisas que aconteceram no passado e trazer para o nosso presente, nós não estamos realmente, de fato, naquele momento presente.
nós não estamos conseguindo vivenciar o nosso cotidiano como se fosse ali aquele momento presente, né? Em outras palavras, nós fechamos essa porta para o presente e não abrimos as portas para o momento que a gente está vivenciando, a nossa vida. Então, às vezes vou trazer para uma situação cotidiana qualquer aqui. Nós criamos filhos, né? Como é a minha realidade agora. E muitas vezes nós ficamos presos a padrões que foram ali feitos ou criados pelos nossos ancestrais. Então a gente tenta trazer o que os nossos ancestrais vivenciaram para o nosso presente e às vezes ficamos presos nesse ciclo, sem conseguir vivenciar de fato o presente, né? Isso não é uma característica que vai fazer com que a nossa vida fique exatamente parada, mas se ficarmos presos muito a esse passado e não abrirmos as portas do presente, nós não conseguimos viver o dia a dia. E aí, eu trago isso aqui dentro da vida cotidiana para trazer essa reflexão para vocês com as leituras também, né? O que acontece com as leituras? Com as leituras em si. Nós muitas vezes ficamos presos aos mesmos padrões de gêneros literários, queremos ler sempre as mesmas coisas. Por exemplo, eu gosto de ficção histórica e fico preso só ali à ficção histórica e não abro o meu horizonte. É claro que existem os gostos pessoais de cada um, mas é importante que nós abramos a nossa mente para outros gêneros de livros, para que o nosso repertório, a nossa visão de mundo se amplifique, né? E qual é o diferencial que eu tento trazer aqui para vocês e eu prego sempre no Em Busca de Sentido? Para que vocês se desafiem a quebrar esses padrões e dar oportunidades a outros gêneros de livros. Não ficar preso somente ao gênero de ficção. É importante que um leitor também, no seu dia a dia, introduza a leitura de outros gêneros, não ficção, história, conhecimentos gerais, de psicologia, de filosofia, para que abranja melhor o seu nível de conhecimento e que compartilhe com outras pessoas, porque no momento que você compartilha, você aprende. Eu aprendo muito quando eu abro a câmera aqui e tento trazer as minhas reflexões para vocês, né? Esse livro do Taleb, ele é um pouco mais avançado, digamos assim, mas eu gosto desse desafio. Eu gosto de abrir a minha mente para outros gêneros que não sejam só a ficção, né? E ainda voltando sobre essa questão do passado, tem um outro livrinho também que eu quero recomendar aqui para vocês, que é do Anselm Grün. Ele é um religioso alemão, tem vários livros publicados pela editora Vozes, e o que eu estou lendo agora, para trazer um pouco mais, agregar um pouco mais no meu dia a dia, são os rituais que fazem bem, né? A capa é bem bonita até. E ele, num dos trechos, ele fala o seguinte, eu até anotei aqui: precisamos fechar a porta do passado para que possamos estar por inteiro onde estamos agora. Profundo, né? Veja bem, nós precisamos fechar as portas. É difícil para o ser humano fechar essas portas
do passado e vivenciar e estar totalmente por inteiro no presente, né? Eu me desafio todos os dias para não ficar presa ao passado. E quem me traz isso não são somente as coisas que eu tento vivenciar no dia a dia, mas também a experiência de ler livros e compartilhar com vocês aqui no YouTube. E no momento em que eu fecho a janela de um livro, por exemplo, né? Eu estou vivenciando aquela história. O ontem já é o passado. O que eu li ontem já é uma porta que eu devo fechar para que o presente se anuncie, se expresse. Em outras palavras, para que o novo surja, eu tenho que deixar o velho ir embora, né? E isso só é permitido porque eu me abro para o novo, eu me abro para novas leituras, novos caminhos. Eu não fico presa somente a determinados gêneros de livros, porque no momento em que eu tenho contato com outros tipos de autores, outros gêneros literários, aquele livro se torna o meu companheiro durante determinado tempo. Aquele livro vai me mostrar um passado em que, ao mesmo tempo, vai fazer com que eu aprenda e que traga para eu aplicar no meu cotidiano, né? Eu espero que essas palavras tenham feito algum sentido para você. Eu acredito muito que o Em Busca de Sentido tem tomado esse caminho de trazer essas pílulas de conhecimento, pequenas pílulas de trechos, nos quais eu leio, trago esses insights e compartilho com vocês. Em suma, em resumo, temos então essa questão do passado, que pode ser encontrado nos livros, quando você ler um livro, mas que também pode estar ligado às situações que você já vivenciou, principalmente na primeira infância, né? Essa fase de formação tão importante que a Montessori fala do 0 aos 3 anos e depois dos 6 aos 12. Existem essas faixas de formação da tenra infância que vão ficar marcadas durante a vida toda do ser humano. E que nós consigamos tirar as partes boas desse emaranhado, dessa salada, e que possamos resgatar no presente, mas que não fiquemos presos ao passado, né? Me contem aqui embaixo, é importante que eu entenda também o que vocês conseguiram compreender dessa conversa que eu trago para vocês, né? Como vocês podem perceber, os caminhos que o Em Busca de Sentido tem tomado são caminhos um pouco mais filosóficos de pensamento, né? Mas é porque eu gosto de atrelar esses pensamentos, essas ideias, do que ficar trazendo somente as minhas impressões de leitura de livros que eu já li, sabe? Eu tento quebrar
esse padrão de trazer só a história do livro, aí eu conto o que aconteceu nesse livro, dou a minha opinião e fecho. Eu gosto muito desse tipo de conteúdo também, mas eu também acho necessário quebrar esse padrão e tentar trazer algo novo para vocês. É um dos motivos pelo qual estou estudando esse livro agora, A Lógica do Cisne Negro, né, do Taleb, para tentar trazer um pouco mais desses conhecimentos que ele estudou, dessa teoria, ter contato com ele, para quebrar esse padrão que existe aqui no ramo, no nicho do Booktube, que é trazer só a historinha, contar o que pensa e encerrar o vídeo. Existem sim alguns colegas que conseguem quebrar um pouco mais esse padrão e trazer outras reflexões, né? Mas a maioria segue esse padrão só de trazer a história, a opinião e pronto. E eu ando particularmente enjoada desse tipo de conteúdo, né? Mas isso é porque eu estou aqui já na internet falando sobre livros desde 2019. Então já são quase 6 anos falando sobre livros na internet. Então aí eu busco ler coisas diferentes do que outras pessoas leem. E acredito que seja um dos diferenciais aqui do Em Busca de Sentido. Não deixem de comentar aqui embaixo também o que vocês pensam sobre essa questão de vivenciar o passado e esquecer, esse é um termo mais genérico, de que estamos realmente no tempo presente, né? Encaixaria-se talvez naquela pessoa que é mais saudosista, sabe? Que vivencia a sua vida só no tempo passado e compara com o presente, perdão, e não entende que os tempos mudaram, né? Que os tempos são outros, que estamos na contemporaneidade. Que somos homens do presente. E quando somos homens do presente, nós precisamos mudar. Nós precisamos evoluir. Nós precisamos nos transformar. Fica aqui a minha gratidão sempre por vocês terem paciência de acompanhar essa minha evolução, essa minha caminhada de leitora, compartilhando esses trechos de livros, esses trechos da minha caminhada, da minha vida. E eu espero que, se faça algum sentido, eu tenha deixado a sua marca, deixado uma marca em você, um lastro pelo menos, que você se inscreva e que faça com que a minha mensagem chegue a outras pessoas. Um abraço e viva o presente!